Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar. Aidar, você viu que a gente está recebendo visita, né? Que não vai mais ser visita a partir de segunda-feira. Hoje é visita, Paloma Totti, mas a partir de segunda-feira, nossa colunista vai falar sobre esporte. Então está aqui, conversando com a gente. O Aidar, um dos grandes desafios nossos é o tempo de tramitação dos processos na justiça, que é um assombro. Está cheio de história chata, ruim e tal. Mas, quando a gente vai olhar as estatísticas, e a gente tem que se curvar às estatísticas, caiu o tempo médio de tramitação dos processos e caiu bastante. Eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, por que caiu? O Brasil se modernizou, mudou a legislação completamente, viramos um país admirável, nós não podemos mais usar a expressão morosidade, a palavra morosidade associada à justiça. O que está acontecendo? E se não tem ainda ganhos, né? Porque na percepção das pessoas, tudo demora, e demora ainda muito. Queria te ouvir sobre isso. Aidar, boa tarde. Boa tarde, Werneck. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Paloma. Seja bem-vinda aí ao time do Band News FM. Band News no meio do dia, né? E eu tenho protesto para fazer. Se tivessem me avisado antes, eu colocava uma camisa melhor. Não tenho nem roupa para isso. Tá ótima essa. Aqui, só uma coisinha, Aidar. Só para deixar registrado para o ouvinte querido, ouvinte querida, que faz questão de acompanhar você às sextas-feiras aqui conversando com a gente. Eu queria, em nome dos ouvintes, protestar, porque só por causa da Paloma você colocaria uma camisa melhor. Agora, a legião de admiradores e seguidores que tem em você uma referência, protestam. Então eu faço aqui, em nome deles, um protesto. Fica aqui registrado. Mas, por favor, Aidar, continue. Tá feito o protesto, Werneck. Muito bom. Mas vamos para o tema. Gente, sempre muito bom esse clima descontraído que a gente começa o programa, né? Muito legal, apesar da gente falar de temas às vezes ásperos, duros, importantes, como esse que eu vou falar agora. Werneck, caiu de fato o tempo de tramitação de determinadas ações no Supremo Tribunal Federal, naquelas ações que a gente chama de ações de controle concentrado de constitucionalidade. O que quer dizer esse palavrão? São aquelas ações que contestam leis, que diz se as leis são ou não constitucionais, se os atos são ou não constitucionais. Que é para isso, fundamentalmente, que deveria servir o Supremo Tribunal Federal. Serve para várias outras coisas, acaba sendo uma instância de recurso da justiça brasileira inteira, mas esse é o trabalho fundamental do Supremo. E quem apurou que caiu esse tempo de tramitação? A CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A CNI, já há uns bons anos, ela faz uma agenda jurídica e divulga no começo de todo ano. E ela divulgou a coisa de 2 semanas. Por que esse documento é importante? Né? Porque ali a CNI ela descreve os processos de interesse da indústria que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Os processos que ela própria propôs, ajuizou, os processos que ela participa como terceira interessada e aqueles que a indústria acompanha de perto por conta dos reflexos que eles podem ter no setor industrial. Essa agenda desse ano, por exemplo, traz quase 70 processos que eles acompanham com lupa no Supremo Tribunal Federal. E é graças a essa agenda que a gente descobriu que o tempo de tramitação dos processos, do momento que ele é ajuizado até o término dele, diminuiu quase 3 anos no Supremo Tribunal Federal nos últimos 5 anos. De 2017, quando a CNI começou a fazer essa régua de monitoramento, lá em 2017, a média de tramitação de um processo no Supremo era de 7 anos e 11 meses. Em 2022, último ano que a CNI divulgou, mediu esse tempo de tramitação, foi de 4 anos e 10 meses, ou seja, diminuiu 3 anos. E aí o que você colocou, Ineg? Como? O que aconteceu? A gente se modernizou, o Brasil mudou, etc. Eu estava conversando com o diretor jurídico da CNI, o Cássio Borges, conversava com ele, inclusive, no ano passado. E a CNI, ela não fez um estudo, não se debruçou sobre os motivos especialmente. Mas há uma coisa que ficou claro para a CNI e que fica claro para todo mundo que olha esses dados: o Supremo inaugurou o plenário virtual. O plenário virtual já existia desde 2007, mas ele foi se expandindo. O que é o plenário virtual?
A reunião do Supremo no plenário são aqueles 11 ministros naquela bancada que a gente conhece, que é transmitido ao vivo pela TV Justiça, e os ministros ali. O relator relata o processo, todos eles dão votos longos, às vezes muito mais longos do que o necessário para aquela sessão, leva dias o julgamento de um caso, muitas vezes. No plenário virtual, é a mesma reunião, mas virtual. Os ministros depositam o seu voto no sistema do Supremo. E aí o que acontece? Não tem aquelas longas discussões, deposita o voto, escreve ali como votou e acabou. E ali fica aberto essa votação por um período de uma semana, 10 dias, e os ministros depositam os votos. Isso fez com que essa reunião virtual, assim, agilizasse muito o julgamento de vários processos no Supremo Tribunal Federal. E vejam, Eneg, quando se discute como economizar tempo na justiça, sempre tem aquelas saídas mirabolantes, tem que mudar o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a gente precisa reduzir recursos. Isso foi uma mudança administrativa, regimental do Supremo Tribunal Federal e economizou nas contas da CNI 3 anos na tramitação dos processos. Aí a gente olha para isso e olha para casos recentes, como ontem que foi divulgado a decisão do STJ sobre o caso do João Paulo, do cantor João Paulo, que fazia dupla com Daniel, que morreu em 1997 num acidente. E ontem, a gente está em 2023, meu Deus, 26 anos depois, o STJ ainda estava discutindo se cabe ou não indenização para a família do cantor. Se ele tivesse tido um filho, o filho já estava formado na faculdade e ainda não tinha acabado o processo. Então, tudo isso, o que eu quero dizer? A gente precisa se mirar nesse exemplo do Supremo, que dá para aperfeiçoar mais ainda. De acordo com a CNI, o tempo ideal de tramitação seria de 3 anos, está 4 anos e 10 meses, antes era quase 8, melhorou demais, mas ainda dá para melhorar mais, mas é uma mudança regimental, uma mudança administrativa, não precisa de grandes mudanças complexas, etc., para reduzir o tempo do processo. A justiça deveria se debruçar nesse tipo de mudança para conseguir fazer acelerar os casos e a gente não se deparar com os casos que a gente viu ontem e noticiou do cantor João Paulo, que há 26 anos está discutindo se a família tem direito à indenização ou não. Aidar, em parte você tem códigos, em parte você tem legislação e tal, agora em parte você também tem um desejo, uma vontade dos juízes, porque se eles quiserem agilizar, não no modelo força-tarefa, aquelas vontades de dar uma zerada na mesa, mas que dá para não estourar os prazos que podem ser estourados, que dá para não operar. Porque, por exemplo, às vezes você tem lá pedido de vista, prazo máximo, não tem prazo mínimo. Prazo mínimo é o interstício, né? Mas você não tem prazo mínimo para tempo de vista, por exemplo. E, no entanto, eles usam muito mais do que podem. Eu queria te ouvir sobre isso, rapidamente, porque o nosso tempo está estourando, mas eu queria saber de você se o desejo dos juízes pode interferir nessa conta muito mais, ou em adição às mudanças estruturais. Pode sim, Orneg, você tem razão, o desejo e a organização dos juízes. Quando se pede vista, agora tem aquela história do regimento interno do Supremo que está sendo discutida, de devolver o processo de qualquer maneira, com o ministro que pediu vista devolvendo ele ou não. O que é muito bom, porque a gente vê pedidos de vista, às vezes liminares monocráticas, durarem 3, 4, 5 anos. Então, tem sim também o desejo dos juízes. E se a gente aliar um desejo de realmente resolver as questões com mais celeridade, com essas mudanças administrativas possíveis, a gente pode obter um bom resultado sem mexer nos complexos prazos dos processos penais e do processo civil. Pensando Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Aidar, bom final de semana. Bom final de semana, Eneg, Fábio. Beijo, Paloma, bem-vinda mais uma vez. Beijo, obrigada. Valeu, Aidar. 1h30.